Uninga, que o futuro é aqui. Olá pessoal, sejam bem-vindos a mais esta aula de hoje. Vamos dar início então à nossa segunda unidade da disciplina de Sistema de Informação Gerencial. E hoje nós vamos começar a trabalhar então a informação e a estratégia da organização. A importância, de como a informação é importante para que as empresas tenham uma diferença competitiva, como isso é uma estratégia para as organizações nos dias de hoje. Então nós vamos falar primeiramente, nessa segunda unidade, sobre os sistemas de suporte gerencial. O sistema de suporte gerencial, que também, eu queria deixar isso bem claro para vocês, que também são chamados de SIG, mas a gente tem então o SIG, que é o Sistema de Informação Gerencial, que é o nome inclusive da nossa disciplina, que atendem exatamente aos gestores que estão no nível médio da pirâmide organizacional. Porém, todos os sistemas de informação, como eu falei na aula anterior para vocês, eles atendem às gerências em todos os níveis da pirâmide organizacional. Então, os sistemas de suporte gerencial são aqueles que dão suporte a todas as gerências de todos os níveis. E o SIG, que é o Sistema de Informação Gerencial, eles auxiliam no processo de tomada de decisão do nível intermediário da pirâmide organizacional, que é um nível que trata justamente, nós vamos ver mais para frente também, da questão da informação, do conhecimento, das estratégias ali do que vai ser tomada a médio prazo, das decisões que vão ser tomadas para a empresa a médio prazo, ok? Então, só diferenciando isso aí, porque até o nome da nossa disciplina chama Sistema de Informação Gerencial, mas que abrange toda a pirâmide organizacional, e não apenas um tipo só de sistema, que é o SIG. Então, a gente tem sistemas de apoio às operações, que são todos os processos que processam os dados gerados pelas operações empresariais. Então, esses são os sistemas de apoio às operações, que eles estão, então, na base da pirâmide organizacional e que eles auxiliam no dia a dia das organizações. E os sistemas de apoio, ou alguns autores chamam também de suporte gerencial, eles fornecem informações e apoios necessários para a tomada de decisão eficaz de todos os gerentes dos níveis mais acima da pirâmide organizacional. Os sistemas de apoio às operações são aquelas operações diárias que a gente faz no nosso dia a dia. Quando eu estou utilizando, por exemplo, um editor de texto, quando eu estou utilizando, por exemplo, um software para mandar um e-mail, e são operações diárias que a gente faz no dia a dia nas empresas. Quando eu estou organizando lá um folder para mim fazer uma publicação para o pessoal do marketing e assim por diante. E os sistemas de suporte gerencial são aqueles que ajudam os gerentes a tomarem decisões. Então, os tipos de sistemas de informação. Então, eu tenho aqui, os sistemas de informações, eles podem ser divididos em sistemas de apoio às operações e os sistemas de apoio às gerências, ou seja, aos gerentes das empresas. Então, classificando dessa forma, então, os sistemas de apoio às operações são os sistemas de processamento de transação, sistemas de controle de processos e os sistemas colaborativos. Sistemas colaborativos, por exemplo, um sistema para mandar e-mail, um sistema para eu organizar uma reunião em grupo, para ser feita à distância ou até mesmo local, para organizar essa reunião. Um sistema de controle de processo seria, por exemplo, eu estar sabendo quanto que eu vou ter que fazer, como que eu vou ter que fazer. E o sistema de processamento de transação, aquele exemplo que eu dei para vocês do caixa de um supermercado, que ele registra todas as operações diárias. Ou um sistema contábil, em que registra tudo o que aconteceu na empresa naquele mês, tá? E aqui, então, eu tenho o sistema de apoio gerencial, que são, então, os nossos SIGs, que é o Sistema de Informação Gerencial, Sistema de Apoio à Decisão e o Sistema de Informação Estratégica, que são esses sistemas que auxiliam também os níveis mais altos da pirâmide organizacional. Não que as pessoas que estão no nível
mais acima da pirâmide organizacional não utilizem os sistemas de apoio. Utilizam também. Só que aqui, então, a gente tem um nicho de pessoas que utilizam, que aqueles lá não utilizam, ok? A era da informação e do conhecimento. Eu quero falar um pouquinho para vocês, pessoal, aqui, sobre essa situação em que nós estamos cada vez mais dependentes da informação. Porque todo mundo hoje gera dado, todo mundo hoje gera informação. E num mar de informações que nós estamos vivendo, que é a internet, que a gente tem acesso a todo tipo de informação, como que a gente vai se organizar, como que a gente vai tirar vantagem de tudo isso? Então, para vocês terem ideia, nós estamos então na chamada Era do Conhecimento. No século XVIII, nós tínhamos a Era da Agricultura, onde nós tínhamos as pessoas que trabalhavam apenas na agricultura, para gerar o seu alimento. No século XIX, surgiram as indústrias, e aí a gente teve então os trabalhadores das fábricas, as pessoas que se preparavam, se organizavam e iam para as fábricas para fazer aquela mão de obra repetitiva. E hoje, no século XX, século XXI, que a gente já está aqui nos trabalhadores criativos, que é a parte mais conceitual, mas vou falar um pouquinho ainda do século XX aqui, nós estamos nos trabalhadores do conhecimento, ou seja, as pessoas que pegam todas essas informações e conseguem dali tirar conhecimento, conseguem dali tomar decisões, as melhores decisões. Então, é tão importante, por isso que eu estou falando isso para vocês, é tão importante os sistemas de informação gerencial nos dias atuais, para ele nos ajudar a organizar esse mar de informações, assim, né, que eu estou chamando, tantas informações em que a gente está inserido, para que ele nos auxilie, para que ele nos mostre quais são realmente as informações importantes para que eu possa daí sim tomar decisões. Então, nós estamos já no século XXI, que são os trabalhadores criativos. São as pessoas que acabam, além do conhecimento que elas conseguem adquirir, que elas conseguem ter com tantas informações, elas conseguem lançar um novo produto, as startups hoje estão tão em alta aí, né? Porque as pessoas estão o tempo todo tendo que criar coisas novas para poder ter um local no mercado, né? Para poder ter algo diferenciado a ser feito. Então, por isso que já está se falando, então, no século XXI, que nós estamos aqui já com a era do conceito, né, das pessoas, dos trabalhadores criativos. Mas então, voltando à informação, que é o nosso ponto principal, né, que é dos sistemas de informações aí, ela é fundamental em toda a estrutura organizacional. E por que ela é tão importante assim, né? Por que ela é tão fundamental? Olha aí o que esse autor coloca. Por quê? Porque a descoberta das novas estratégias, então através da informação eu consigo descobrir novas estratégias, o que eu posso fazer de diferente para que eu consiga ter um diferencial. Ela busca oportunidades de investimento, então através das informações eu consigo então saber onde que eu vou investir, como que eu posso investir, onde que vai dar mais certo, né? O planejamento gerencial de forma eficaz e eficiente, então os gerentes, as pessoas que tomam decisões, que planejam, que fazem os planejamentos para a empresa, para a organização, elas conseguem fazer isso de forma mais rápida e melhor. Isso que é o eficaz e o eficiente, é fazer de forma rápida e correta. Não adianta fazer de forma rápida e está errado. Não. Então, os sistemas de informação auxiliam a fazer de forma mais rápida e mais corretamente também. E ajudam ainda também a proporcionar decisões ágeis e seguras, fazendo então com que eu tome a decisão de forma rápida e ainda segura. As funções básicas de toda empresa, vamos então falar isso, toda empresa tem algumas funções básicas para que ela consiga existir, para que ela consiga fazer o seu objetivo final, seja gerar um produto, seja gerar uma informação, um conhecimento, o que for. Então, a empresa ela tem um objetivo final e para isso ela tem funções básicas, que são produzir o produto ou o serviço, fazer o marketing desse produto e vendê-lo, monitorar as transações financeiras e contábeis e executar tarefas básicas de recursos humanos,
como contratar e manter funcionários. Então, a empresa qual for, pode ser uma pequena empresa, uma empresa pequenininha, né? Uma média empresa ou uma grande organização, todas vão ter essas 4 funções básicas. Isso é o que os autores nos mostram. Então, todas vão produzir algo, né? Um produto ou um serviço, todas têm que mostrar, fazer propaganda, fazer marketing, vender este produto ou serviço. Não adianta nada eu produzir e guardar, né? Eu tenho que produzir e vender, então eu tenho que fazer marketing, para isso eu tenho que mostrar o meu produto ou o meu serviço. Todas também têm que monitorar as questões financeiras e contábeis da empresa, saber se a empresa está saudável, saber se a empresa está ganhando, se ela está perdendo, o que ela, né? Então eu tenho que ter esse controle financeiro. E todas também precisam cuidar dos seus funcionários, né? Precisam ter uma questão de contratação e de manutenção dos funcionários de forma eficiente e eficaz. Então, a questão dos recursos humanos. Bem importante essa informação aí, pessoal. Gravem com vocês. A questão de toda empresa tem essas 4 funções básicas, que é produzir o produto ou serviço, cuidar da questão do marketing, né? Como que eu vou vender esse produto, saber se a minha empresa está bem ou não financeiramente e cuidar das pessoas que estão neste barco, né? Que a gente pode chamar essa empresa que é como um barco, cuidar dessas pessoas, quem que eu vou colocar dentro desse barco e quem está ali dentro, como que eu estou cuidando deles, ok? Então, para cada uma dessas funções básicas da empresa, a gente tem sistemas de informações gerenciais. Então, aqui eu tenho, nessa imagem, do laudo, um produto ou um serviço que essa empresa vai gerar, que ela vai produzir ou ela vai gerar esse serviço. E aí eu tenho, então, como se fosse aí que na verdade é um grande sistema, né? Então eu tenho essas grandes funções aí. Então, da manufatura e da produção, as vendas e o marketing, as finanças e a contabilidade e os recursos humanos. Ok? Então, essa imagem aqui representa bem isso que eu falei para vocês das 4 funções básicas da empresa. Então, para essas diferentes funções e para os diferentes níveis organizacionais, como eu falei na aula anterior para vocês, a gente tem os diferentes tipos de sistemas que auxiliam os gerentes na tomada de decisão. Então, os níveis tradicional, né, de uma pirâmide organizacional tradicional, ela é dividida nesses 3 níveis. Nível operacional, nível médio e nível sênior. E aí eu tenho, então, gerências diferentes nesses diferentes níveis. Gerência operacional, a gerência de nível médio e a gerência de nível sênior. A gerência de nível operacional, ela vai fazer ações para o nível operacional. Então, as questões do dia a dia da empresa ali, né? Quantos caixas vão para frente do supermercado hoje? Hoje é um dia que tem promoção, eu tenho muito mais clientes no meu mercado, então eu tenho que ter muito mais caixas ali para atender. Ou não, hoje é um dia fraco no movimento aqui, já tenho o histórico das informações guardadas, dos dados e tal. Então, o gerente de nível operacional, ele vai tratar de ações no dia a dia da empresa. Ou se é numa indústria, como eu dei o exemplo, quanto eu vou produzir, que cor que eu vou produzir, qual que é a quantidade, quem vai fazer isso e assim por diante. Então, são ações do dia a dia. Na gerência de nível médio, eu vou ter as ações táticas, que são as metas da empresa, mensais ou trimestrais. Cada organização, cada empresa tem o seu jeito de trabalhar. Então, algumas querem mensais, outras trimestrais e assim por diante. Então, esses gerentes de nível médio, eles vão ver as ações táticas, que são as ações que a ser feito para atingir aquele planejamento que foi feito. Quero aumentar minhas vendas, quero aumentar a qualidade do meu produto, quero aumentar... Então, esse gerente de nível médio, os sistemas de informação para esses gerentes auxiliam nas metas que a empresa tem. E no topo da pirâmide a gente tem a gerência sênior, que fica com a questão estratégica, né? Com as ações estratégicas, que são o quê? Os objetivos da empresa. Então, por exemplo, a empresa pode ter um objetivo de, ali, 5 anos, ser uma empresa referência no setor. Isso é um objetivo. E aí, para que isso consiga acontecer, eu tenho que ter planos e tenho que ter ações estratégicas para que isso aconteça. Então, eu tenho também os sistemas de informações que vão auxiliar a gerência sênior para que eu consiga atingir essas minhas estratégias, os meus objetivos
que é uma grande ação, digamos assim, né, dentro da empresa. Então, os papéis dos sistemas de informações. Eles auxiliam no processo dos negócios de uma organização nas 4 funções básicas e nos diferentes níveis hierárquicos da empresa, compostos pelos diferentes sistemas gerenciais de apoio à formulação, plano e decisões de caráter estratégico. Então, os sistemas de informação, aqui no topo da pirâmide, eles apoiam a vantagem estratégica. Aqui no nível intermediário, eles apoiam a tomada de decisão gerencial. E aqui no nível operacional, eles apoiam as operações diárias da empresa. Bem, pessoal, na aula de hoje, então, o que tem que ficar bem claro para vocês é que os sistemas de informação apoiam as gerências de todos os níveis da organização, desde o nível operacional até o nível estratégico. E para isso, a gente tem diferentes tipos de sistemas que nós vamos estudar nessa disciplina, né? Que estamos na era da informação e o quão importante é a informação nos dias de hoje numa organização. Sempre foi, mas cada vez mais estamos dependentes de informações organizadas, processadas e distribuídas para as pessoas certas na hora certa. E não se esqueçam das funções básicas de uma empresa e o papel dos diferentes sistemas de informações para cada uma dessas funções. Na próxima aula, nós vamos tratar um pouquinho do histórico e da evolução dos sistemas de gestão integrado. Até a próxima aula.